Olá, tudo bem com vocês? Sou Paulo Marassi, diretor dos Samaritanos, Centro de Amparo à Vida. Será que você tem noção da orfandade? Ou você já teve contato com pessoas que tenham passado por esse processo? O órfão, a definição da palavra órfão, nada mais é que a perda, de um pai, de uma mãe ou de um responsável, e é onde ele se encontra sozinho no mundo, pela morte, do pai ou da mãe. Mas hoje eu percebo que existem muitos órfãos de pais vivos. A mãe para um lado, o pai para o outro e a criança dentro de um orfanato. E por que eu estou relatando isso hoje para vocês? Porque dentro de todas as experiências e todas as vivências que eu tive ao longo da minha vida, teve um período da minha vida que eu trabalhei com crianças abandonadas. Eu cuidei de um orfanato durante 7 anos. E talvez lá tenha sido a maior escola para a minha existência. Lá eu tive contato com diversas situações, desde a violência, a carência e até mesmo a revolta por não ter a base familiar. Muitas daquelas crianças entraram dentro do orfanato por situações diversas, encaminhadas às vezes pelo conselho tutelar e às vezes encaminhada pelo juiz da vara da infância. E para mim está sendo difícil eu entrar nesse tema, porque a minha mãe, ela foi criada num orfanato. Ela perdeu a mãe muito cedo, o pai também, e ela foi jogada dentro de um orfanato e os irmãos dela em um outro orfanato. Então, além da perda dos pais, ela também teve a perda dos irmãos, porque foram encaminhados em outra instituição. Ela viveu praticamente até a sua adolescência, até saindo do orfanato e conhecendo meu pai, acabou casando com meu pai. Enfim, mas onde eu quero chegar hoje com essa conversa? Eu acabei me formando, casei, constituí família, de repente me separei, e quando eu menos esperei, que eu não imaginava, eu estava dentro desse orfanato, dirigindo essa instituição, algo que eu não procurei, mas veio a mim. E quando isso ocorreu, houve uma revolta muito grande dentro da minha mãe, porque ela não conseguia entender que ela pudesse ter colocado um filho no mundo para passar pela mesma situação que ela tinha passado na infância. E no fundo, eu queria mostrar a ela que eu estando dentro daquela instituição, eu poderia resgatar várias Ivetes, tirar do coraçãozinho dessas crianças a tristeza e a dor que ela tenha vivenciado naquele período dela. E ela ficou muito brava comigo, porque ela não admitia um filho ter o mesmo destino dela. E aí eu fiquei me perguntando, isso é destino? Isto é um compromisso? Ou isto é um resgate? Hoje, com certeza, eu posso garantir que foi uma grande escola para mim. Porque lá, quando eu adentrei, eu percebi a dor e a carência dessas crianças. E eu tentei resgatar esse conceito família. Mas como eu disse ainda há pouco, ironicamente, eu tinha perdido a minha família, porque eu estava recém-separado. E lá eu trabalhei por 7 anos, resgatando o coração de cada criança, trazendo a elas a autoconfiança, desenvolvendo projetos a nível de plantação, trabalhando com a terra, porque é importante trabalhar com a terra, desenvolvendo trabalhos artesanais com o jornal,
desenvolvendo trabalhos de serigrafia, que é aquela coisa de estampar camisetas junto aos adolescentes. E fora uma estrutura que nós tentamos montar a nível médico e dentário, para poder dar toda essa assistência a essas crianças. E é interessante, gente, que nesse período, os primeiros 2 anos foi bastante difícil, porque eu estava numa cidade que eu desconhecia, porque era da região de Cotia, e ninguém me conhecia. Então, realmente, até eu ter a confiança e a credibilidade dessas pessoas, levou um pouco de tempo. Mas nós conseguimos. E de repente, e não mais do que de repente, aquilo que era um depósito de criança, porque quando eu entrei lá dentro, era o comentário da cidade que aquilo era um depósito de criança, nós conseguimos fazer dela um hotel de luxo, onde as crianças se reintegraram, conseguiram compreender o que era o conceito família. Tanto é que boa parte dessas crianças me chamavam de pai. E depois de 6 anos, caiu novamente a ficha em mim. Por quê? Me veio a seguinte pergunta: que caridade é essa que você está fazendo? Aonde você cuida de crianças que você desconhece e tem abandonado as suas crianças. Isso me doeu muito, porque na realidade, eu executando um trabalho de órfãos, eu tinha criado 2 órfãos, eu tinha deixado 2 órfãos nessa existência. E que bom que eu acordei em tempo, porque eu busquei em tempo os meus filhos e quis recuperar novamente o amor deles, que eu tinha perdido ao longo da existência. E hoje eu sou muito feliz por ter meus filhos próximo de mim, mas valorizando muito o papel da mãe deles, que fez com que eles se tornassem pessoas boas na minha ausência. Como entender isso, né, gente? Como explicar essa situação, às vezes, na vida da gente? Não é o que a gente quer. Mas, às vezes, a vida acaba jogando você para certas situações, para você tentar ou compreender ou resgatar. Eu acredito que esse processo que eu tenha passado, esse período com os órfãos, foi exatamente para encontrar a minha real e verdadeira identidade. Porque eu cresci com uma mãe que reclamava constantemente da falta, da orfandade, né? Da falta do pai, da falta da mãe. Por sua vez, eu acabei sendo o causador da orfandade por um determinado período junto aos meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, busquei em outras crianças tentar suplantar ou tentar preencher aquele espaço que ficou dentro de mim na ausência dos meus filhos. Essa história que eu acabo de relatar para vocês, eu tenho certeza que algum de vocês até pode ter passado por essa dificuldade, pelo distanciamento do filho, ou pela perda de um pai ou de uma mãe. Mas no fundo, aqueles que acabam sendo sucumbidos e sem escolha a ficar dentro de um orfanato, realmente esses sofrem muito. Eu, na realidade, depois de todo esse trabalho que eu realizei, eu entendo que os orfanatos são as piores prisões para um ser. Quem está numa cela é porque cometeu um crime. E com certeza, a cada dia que passa, um dia se diminui, um dia menos, onde ele acaba diminuindo a pena dele. Mas uma criança que entra num abrigo, na realidade ela é vítima. Porque, ao contrário
daquela que cometeu a delinquência, a cada centímetro que essa criança cresce, a cada noite que ela atravesse, as chances dela voltar a encontrar uma família de verdade diminui sensivelmente. E eu digo isso porque muitos dos pré-adolescentes que eu convivi junto àquele orfanato, a cada dia que passava, eu percebia nos olhos deles, né, esse sentimento de que não teria mais uma família. E que a família dele, na realidade, era aquela instituição. Então, mesmo eu fazendo todo o trabalho que eu realizei, no fundo, não deixa de ser uma instituição. Mesmo você separando quartos, respeitando a individualidade de cada criança, dando os brinquedos, as roupas, enfim, para que ela possa construir uma personalidade, mas não é a mesma coisa que um seio familiar. Talvez muitas daquelas crianças, que foi o caso, às vezes eu batendo papo com uma criança, ela me disse isso, que mesmo com todas as brigas que os pais tinham, as violências, porque o pai chegava bêbado e a mãe ficava muito nervosa com tudo aquilo, mesmo com todas as brigas, ele preferia estar com os pais a estar na instituição. Esse é um tipo de orfandade. Mas existem aqueles outros onde as crianças sofrem violências físicas ou até mesmo abusos sexuais. Essa é uma realidade que fica escondida nas cortinas da vida. Porque ela estando atrás das cortinas, ninguém tem noção do tamanho dessa dor. E eu gostaria muito que você que está aí hoje me ouvindo pudesse avaliar isso e pudesse sim visitar um orfanato ou visitar uma instituição e mostrar a essas crianças que existe sim a possibilidade dela ser feliz com ela, mesmo não tendo o pai e a mãe, mas ela pode ter o pai do coração, a mãe do coração, a madrinha do coração, o padrinho do coração. Mas são pessoas especiais, são espíritos que têm essa vocação de doação. Se é o teu caso, não perca tempo. Dê aquilo que você tem de melhor. Porque eu tenho certeza de uma coisa. O que você oferecer a essa criança, a sua criança interior estará muito feliz. Ok? Obrigado. Dê o seu like, compartilhe, faça uma reflexão e até a semana que vem.